Mais um estudo, disse o nosso Senhor Jesus. Aqui no livro de Mateus 10, 10, no capítulo 10, mesmo no início, fala assim. Aqui fala da escolha dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Tendo chamado os 12, preste atenção nesses primeiros versículos, para que você entenda o espírito da palavra. O que o Senhor Jesus quer dizer, quer falar. Porque, como está escrito, não é? As minhas palavras são espírito e vida. Toda palavra que saiu da boca do Senhor Jesus é espírito. Então entenda o que está escrito. Tendo Jesus chamado aos seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus, o Senhor Jesus, autoridade deu aos 12 discípulos autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. E essa autoridade, mais à frente, diz também para ressuscitar mortos. Deu-lhes autoridade. Jesus ainda estava em terra. Jesus ainda estava aqui neste mundo, quando deu autoridade para os 12 discípulos. Mas os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque só receberam o Espírito Santo após o Senhor Jesus ter ressuscitado. Que Jesus veio e soprou neles o Espírito Santo. Mas neste momento que Jesus ainda pregava o Evangelho, juntamente com eles, deu-lhes autoridade. Quer dizer, eles fizeram obra de Deus sem o Espírito Santo. Só com o batismo nas águas. Então, isso mostra que se o Senhor Jesus der autoridade a alguém, essa pessoa tem, em nome do Senhor Jesus, autoridade para expulsar demónios, curar enfermos, ressuscitar mortos. E obras maiores farão, porque o Senhor Jesus uma vez disse assim, não é? Que obras que ele tinha feito, nós, os discípulos, faríamos maior. Então, o Senhor Jesus deu somente um espírito de autoridade para os discípulos e eles fizeram todas essas coisas. Lembra que uma vez, sem ser esses 12 discípulos, que são os discípulos do Senhor Jesus, o Senhor Jesus tinha dado a 70 discípulos autoridade. E esses 70 discípulos que foram 2 a 2, evangelizando por todos os lados, então eles curaram enfermos, libertaram pessoas, tudo em nome do Senhor Jesus. E não receberam o quê? O Espírito Santo. E eles voltaram alegremente e disseram para o Senhor Jesus, todos eles felizes da vida, por ter realizado as obras do Reino dos Céus. Mas o Senhor Jesus logo o advertiu. Cuidado, que o diabo, não é? Ele não aceita a autoridade de homens. Mas naquele momento que o diabo submeteu aqueles 70 discípulos somente por causa da autoridade que o Senhor Jesus lhes deu, que é um espírito que estava sobre aqueles 70. E eles fizeram o que fizeram, libertaram, curaram, se ressuscitaram mortos também, não sei, mas com certeza fizeram todas essas obras. Mas Jesus os advertiu. Cuidado, porque se o diabo vos submete é porque o teu nome, o vosso nome, está arrolado nos céus. Quer dizer, o nome deles ainda não estava escrito no céu, mas sim estava arrolado no céu, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo,
automaticamente o nome é escrito no livro da vida. Mas enquanto o nome permanece, não é, arrolado, a pessoa está salva porque foi batizada nas águas. Mas temporariamente pode perder. Só é garantido quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus advertiu os 70. Não vos alegreis, porque os demônios vos submetem. Porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Como eles foram batizados nas águas, então aquela autoridade do Senhor Jesus funcionou sobre eles. Mas no caso aqui do capítulo 10 de Mateus, que o Senhor Jesus deu autoridade para os 12, Jesus chamou quantos discípulos? Na verdade, lendo as Escrituras Sagradas, entendendo o que está escrito aqui nesta palavra, veremos que o Senhor Jesus só escolheu 11 discípulos. Você pode até procurar em todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas e João. Você verá que Jesus não escolheu a Judas Iscariotes. Nem o chamou. Se não o chamou, como é que Judas se juntou aos 12 discípulos? Se uma vez o Senhor Jesus disse: eu não vos escolhi em número de 12, mas um dentre vós é o diabo. Todos nós sabemos que é Judas. Isso mostra que Jesus não o chamou. E se você verificar, desde Mateus, Marcos, Lucas, porque em João não fala sobre a chamada dos discípulos, você verá que não há nada a falar que Jesus o chamou. Mas Jesus chamou a Filipe, chamou a João, chamou a Pedro, chamou a Tiago. Está lá escrito. Chamou Natanael. Basta você procurar, mas você não acha escrito que Jesus foi até Judas Iscariotes e o chamou. Judas Iscariotes foi um intruso. E Jesus sabia. Se infiltrou entre os discípulos. E fazia a obra de Deus juntamente com o Senhor Jesus. Então, na altura do Senhor Jesus enviar os 12 discípulos, deu autoridade sobre os 12, porque Judas também estava entre eles. Mas Judas era o joio. Como é que o joio recebeu autoridade do nosso Senhor Jesus? Porque ele lá estava também. E ele recebeu essa autoridade. E com essa autoridade, em o nome do Senhor Jesus, ele expulsou demônios, ele curou mortos, ele ressuscitou mortos. Ele curou mortos? Não, curou pessoas enfermas, ressuscitou mortos. Para você ver o que é possível um joio fazer. Mas o Senhor Jesus, numa outra altura, que ele falou contra os falsos profetas, e você entenderá que isso está escrito mesmo aqui também em Mateus 7, você entenderá. Porque o Senhor Jesus, não é? Falou isso. Deu autoridade para os 12. E Judas, que era um joio, que o Senhor Jesus sabia, também levou essa autoridade. E fez a obra de Deus. Mas era um joio. Mas foi usado por Deus por um tempo. Mas não por todo o tempo, até ser revelado quem ele era. E você encontra essa explicação aqui no livro de Mateus também, mas no capítulo 7. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Isso é um exemplo de Judas. É um exemplo de Judas. E continua o Senhor Jesus a explicar: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Quer dizer, nem espinheiros, nem abrolhos dá frutos. Quer dizer, esses falsos profetas que pregam o evangelho não têm frutos,
do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não receberam o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então, não podem dar frutos. E continua a dizer assim, não pode a árvore boa, uma árvore boa que recebeu um discípulo verdadeiro, que o Espírito do Senhor Jesus, produzir frutos maus. Se você tem o Espírito Santo, você for salvo, você não pode produzir um fruto podre. Mas a árvore má produz frutos. A árvore má, nem a árvore má pode produzir frutos bons. Porque é impossível uma árvore que seja má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E o que aconteceu com Judas? Ele foi cortado no seu tempo determinado, que o Senhor Jesus sabia, e foi o quê? Lançado no fogo. Isso é o que acontece com todos os falsos profetas. Nem todo, olha o que o Senhor Jesus diz aqui, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer, nem todos que pregam o Evangelho, que falam do Senhor Jesus, entrarão no reino dos céus. Não está salvo. Nem todos estão salvos. Por isso é que são falsos profetas. Mas o Senhor Jesus adverte aqui, naquele dia, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, quer dizer, aquele que faz a vontade de Deus é que será salvo. Muitos naquele dia, muitos. Ele fala sobre o quê? Os falsos profetas. Os que usaram o nome do Senhor Jesus. Mas usaram simplesmente a autoridade do nome do Senhor Jesus. O que é que essas pessoas, esses falsos profetas, fizeram? Está escrito aqui. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porque serviram a Deus, mas não eram o quê? A árvore frutífera. Eram árvores más, que produzem maus frutos. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizar em teu nome é o quê? Pregar o Evangelho. São os pregadores do Evangelho, mas são joio, como Judas. Judas fazia a obra de Deus juntamente com os outros discípulos, mas ela era joio. Mas ele recebeu também a autoridade. E agora? Explica muito mais. Em teu nome, e em teu nome, não expelimos demônios? E em teu nome, não fizemos muitos milagres? Quer dizer, como é que um falso profeta, como é que uma pessoa que se diz de Deus não recebeu o Espírito Santo consegue expelir demônios, curar, libertar, tudo isso? Ele consegue. Ele consegue, está escrito aqui, em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não curamos? Mas esses falsos profetas não têm fruto. Essa é a diferença que o Senhor Jesus explicou aqui em Mateus 7. Quer dizer, o homem que se diz de Deus pode expulsar demônios, usar o nome do Senhor Jesus, mas essa pessoa não está salva. E esse nome nem está tão pouco arrolado nos céus. O nome dele não está arrolado no céu. Uma vez, se nós percebemos bem, a pessoa que percebe bem das Escrituras Sagradas, ou possa entender a mente de Cristo, o Senhor Jesus diz uma vez assim, nas bodas, na parábola das bodas, ele disse para um que tinha entrado naquelas bodas. Mas esse que entrou nas bodas não tinha as vestes nupciais.
Quer dizer, todos que tinham entrado, não é, tinham sido chamados pelo Senhor Jesus, escolhidos pelo Senhor Jesus, receberam a salvação, as vestes nupciais. Mas houve um que conseguiu entrar, infiltrar nessas bodas sem as vestes nupciais, como fez Judas. E aqui mesmo, não é? Em Mateus 22, 22 diz assim, as bodas, na parábola das bodas diz assim, 22 e 12, o Senhor Jesus diz assim, e perguntou-lhe a esse que infiltrou, como Judas se infiltrou no meio dos discípulos, mas fez as mesmas obras que os verdadeiros fizeram. Mas nele mesmo não havia fruto, porque ele era uma árvore má. Não poderia dar bons frutos. Mas usou o quê? Usou da autoridade do Senhor Jesus. Mas isso foi temporariamente. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Então, só aquela autoridade, quando vier a hora da provação, ele vai ser lançado fora. E aqui o Senhor Jesus explica muito bem como ele é lançado fora. O Senhor Jesus virou e disse para esse intruso que entrou nas bodas e disse assim, amigo, como entraste aqui? Sem as vestes nupciais, sem a salvação. Como é que ele entrou aqui? Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-os de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, lança-o no inferno. Para você ver. E esse amigo, vejamos que o Senhor Jesus fala de uma maneira até carinhosa, mas repreendendo esse intruso. Porque ele foi um enganador. Ele entrou de uma maneira errada nessa boda. Porque ele não foi chamado. Porque ele não estava salvo. Mas ele entrou. Ele se infiltrou. Assim também é o joio que se infiltra no meio daqueles que estão salvos. E o Senhor Jesus, aqui em 7, para terminar, ele diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Porquê? Pratica a iniquidade. Porquê? Porque não tem o Espírito Santo, não produz bons frutos. Produz maus frutos porque vive no pecado, na injustiça, na iniquidade. Assim fazia Judas. Judas fez tudo aquilo que ele fazia, curar enfermos, libertar, ressuscitar, o que fosse preciso, na autoridade e nome do nosso Senhor Jesus. Mas ele roubava. Ele era ladrão. E esses falsos profetas eram quem? Não é? Se não eram pastores, eram o quê? Mercenários. Porque o mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Ele está preocupado consigo mesmo, como Judas. Judas estava preocupado com o material, com o dinheiro. Assim é o mercenário. Assim é também o falso profeta. Ele está preocupado naquilo que pode arrancar das ovelhas. E o Senhor Jesus disse para eles, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Quer dizer, o Senhor Jesus não sabe quem é quem nesta vida, sabe. Mas não havia intimidade, nem conhecimento. Eles nunca conheceram o Senhor Jesus. Para você conhecer o Senhor Jesus, você tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há intimidade com o nosso Senhor Jesus. E não existe joio nem falso profeta que tenha intimidade, que conheça o Senhor Jesus. Se não conhece o Senhor Jesus também vai dizer a mesma coisa. Nunca vos conheci. Porque eles nunca serviram o Senhor Jesus. Nunca serviram ao nosso Senhor Jesus. Para que você entenda tudo o que o Senhor Jesus falou sobre a autoridade que deu
aos 12 discípulos que nós começamos aqui no capítulo 10 de Mateus. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar de toda sorte de doenças e enfermidades. E depois começa a falar o nome de todos os discípulos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então Jesus começa a dar instrução que deviam fazer pelo caminho da evangelização. Curai, ele começa a dizer assim, curai enfermos. Jesus deu a ordem. Com essa autoridade, vá e curai enfermos. Ressuscitai mortos. Purificai leprosos. Expeli demônios. Quer dizer, se você é verdadeiro, você recebeu o Espírito Santo, você tem que fazer um trabalho de libertação. Então, como é que há muitas igrejas que não fazem essas recomendações que o Senhor Jesus deu? Você sabe por quê? Porque não receberam o Espírito Santo. E esses falsos pastores que andam a pregar o Evangelho não têm coragem para libertar as pessoas, é porque não receberam o Espírito Santo. E eles vão ser lançados no inferno. Todos eles. E não são poucos. Porque o Senhor Jesus disse, muitos chamarão Senhor, Senhor. Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Porque são falsos profetas. Expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos privarei de ouro, se o que Jesus começa a dizer, que era logo na caminhada da evangelização, para não levar certas coisas. E depois ele termina assim. Se alguém vos receber, ele começa a falar quando entrar numa casa, isso e aquilo, outro. Se ninguém receber, quer dizer, alguém que seja um homem de Deus, não é? Então, quando sairmos daquela casa, a nossa paz também voltará para nós. Não repousará sobre aquela casa. Isso são ensinamentos que o Senhor Jesus disse. Então, no dia do grande juízo, para terminar essa parte, não é? Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que aquela cidade que os seus discípulos foram pregar e não foram aceitos. Quer dizer, no grande juízo, Jesus vai dar menos rigor a Sodoma e Gomorra, mas a essas cidades vai pesar a mão, muito mais do que a Sodoma e Gomorra, porque rejeitaram o Senhor Jesus. Assim, muita gente, nos dias de hoje, tem rejeitado o nosso Senhor Jesus. Tem rejeitado a pregação do Evangelho. Mas esse dia, um dia vai chegar. E a pessoa que continua a rejeitar o Evangelho, a pregação do nosso Senhor Jesus, e não procurar o Senhor Jesus, e não pôr em prática, um dia, será muito tarde. Será muito tarde. Muito tarde é quando a pessoa morrer e não poderá mais voltar para pegar aquela oportunidade da salvação. Porque muitas vezes o Senhor Jesus bate nas portas e algumas pessoas várias vezes, mas há pessoas que é lhe dado uma só oportunidade, ou pega ou larga. Depois disso, vem o julgamento. E se a pessoa não pegou, ela será condenada. Que essa palavra fique aqui como um alerta. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.